Boa noite, fraterno. Todas as vezes que vamos estudar algo do Evangelho, sabemos que não temos o amadurecimento suficiente para absorver na grandeza e na profundidade que ele insere. Mas sempre alguma página nós vamos tocando. Essas páginas que nós vamos tocando, elas guardam conformidade com o que já está esperto na nossa consciência, em termos de conhecimento, experiência e a compreensão que vamos formando sobre nós mesmos, as demais criaturas com as quais nós nos relacionamos e criamos diferentes níveis e intensidade, a natureza onde realizamos as experiências da vida. E a cada momento o Evangelho nos convida para uma nova porta iluminativa. Hoje, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, ele chama atenção para a máxima: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, diz o Evangelho, esta máxima, buscai achareis, é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás delas um mérito, e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Os Espíritos do Senhor, que vêm em nosso auxílio, eles não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Isso está no Livro dos Médiuns também, na segunda parte do capítulo 26, item 2, 9. Do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi, sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que devem serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido destas palavras: procurai e
e achareis. Batei se vos abrirá. Todos nós que aqui estamos temos missões, deveres a trabalhar, campos de aprendizado. Pela nossa ancestralidade, na recorrência das reencarnações, estarmos na erraticidade. E aqui, no plano da reencarnação, existem programas auxiliares. Programas cujo conteúdo nós não lemos. E temos instrutores que não temos. Mas canais mais sutis da nossa mente nos ligam a. E assim também a civilização. E assim se desenvolve cada ser humano. O seu tempo, o seu jeito. Uns parando muito pelo caminho. Outros mais atentos, mantendo mais firmes na direção que os leva à superação de si mesmo. Mas todos atraídos pela gravidade de Deus. Todos nós recebemos impulso para sairmos do estado em que nos encontramos e galgarmos algo novo, vivências diferentes, refazimentos mais aperfeiçoados. É a nossa vida, de cada instante. Nós temos compromissos pessoais e coletivos. Os compromissos pessoais dizem respeito à nossa ancestralidade. Deixamos rastros. Nas leis que nós exercitamos, ainda que sempre numa posição relativa, nós, quando acordamos do plano da razão, nós passamos a exercitar o livre-arbítrio. Nos começos, de uma maneira muito rudimentar, da época das tribos para trás, nós éramos quase que sempre impulsivos e instintivos. Mas fomos sofisticando com a quebra dos milênios e, cada vez, nós nos situamos em relação ao que somos e nos identificando em relação ao que mais. Acorçados por muitos milênios pela subsistência do alimento. Nas regiões em que habitávamos naquelas eras, sabíamos que se não fôssemos previdentes com a caça, com formas de manter aquele alimento para não ser apenas do consumo do momento, nós perecemos muitas vezes pela incúria, pela fome, das intempéries ou da escassez de alimentos. Então, qual que é o que diz o instinto quando você tem acesso à alimentação nessas condições? Guarde para você. E repetimos as experiências por tanto tempo e desenvolvemos exageradamente os apelos egoístas. O nosso lado egóico foi muito retroalimentado pelas experiências a que estávamos expostos. Mas em momento nenhum, em nenhum dos estágios em que passamos, deixamos de receber a gravidade de Deus e os apelos e as novas luzes de mentes mais amadurecidas que nos acompanham como acompanham até hoje. No Livro dos Espíritos diz que nas questões 489 a 521, todos nós recebemos a assistência pelo próprio ordenamento divino, por decisões que vêm do Pai Criador, para que corações mais maduros nos acompanhem e insuflem as possibilidades de superação. É o que nós acabamos de ler. Pede, mas pede com humildade, fé e sinceridade e o auxílio que chegará. Desde que não seja alimentado por conteúdos egoístas. Desde que não seja por supressão do esforço que lhe cabe. E o auxílio chega.
Peça para que você tenha sua fé fortalecida e força para que os empreendimentos que lhe dizem respeito possam ser desenvolvidos, possam ser tocados. Somos dotados de inteligência, vontade e livre-arbítrio. Somos agentes da nossa própria mudança, com recursos que estão à nossa disposição sempre. Quando falamos em recursos, não estamos apenas nos remetendo a elementos externos e aos elementos externos materiais, aos elementos externos que estão com as outras criaturas. Nós estamos também, nesse momento, lidando com recursos que nós amealhamos na nossa longa caminhada em termos de conhecimentos, de memórias, de experiências, de testemunhos e dos muitos rastros que deixamos pelo caminho diante das nossas escolhas, naqueles momentos, naquelas oportunidades e naquelas situações. Tudo o que necessitamos ou desejamos deve ser secundado pelo esforço de as conseguir. Onde nos encontramos, nós temos motivações, nós temos desejos, aspirações, projetos com metas a serem alcançadas que resultem em melhorias. Melhorias em todos os aspectos. Se estamos na carne, um corpo saudável, mais ou menos equilibrado, harmônico, junto com as outras criaturas com as quais partilhamos as experiências comuns, uns mais próximos, outros nem tanto. Na sociedade onde realizamos as nossas experiências de vida, no país com as regras que ele, pelas suas coletividades, conseguiu alcançar. Sempre onde estamos, tudo que diga respeito ao que desejamos deve ser imediatamente secundado por ações, trabalhos, esforços de aprendizado, assunção de responsabilidades, resiliência quando as coisas não estão muito favoráveis, perseverança na rota que foi traçada e que por nós foi analisada como sendo uma boa direção, para que dela não nos afastemos. O caminhante que deseja percorrer uma estrada muito longa, ele primeiro tem que consultar em que condições ele pode realizar esse caminho. Ele leva alimento suficiente, ele tem meios para ser reabastecido, o tempo permite que ele possa, se o percurso for a pé, andar todo ele, ter notícias das principais ocorrências que ele pode encontrar ao longo da trajetória. Analisando tudo isso, ele traça, então, um plano de ação, um momento de sair e uma previsão de chegar. Mas entre o desejo de sair de um ponto A para chegar no ponto B, ele sabe que vai ter muito desgaste. Ele vai ter que lidar com circunstâncias que podem mudar ao longo do trajeto. Sabe que não vai ser nos primeiros passos que ele vai alcançar os seus objetivos. A vida nos ensina isso de diferentes formas. Na escola, no trabalho, na vida em família, nas diferentes idades que vamos assumindo com o passar do tempo e com essas diferentes idades, apelos e necessidades e desejos também diferentes. No tempo de criança, nós tínhamos os nossos objetivos. No tempo de adolescência, outros. Das primeiras juventudes, outros. Da fase madura, outros. Sempre onde estamos, possibilidades se apresentam para que nós nos movimentemos.
nós somos sempre concitados a estar em movimento. O espírito eterno, ele é sempre alimentado pelo desejo de superar e faz todos os esforços para a direção das estrelas. As estrelas, figurativamente, sempre chamam a nossa atenção por algo espetacular, extremamente distante, quase nada delas conhecemos. Mas algo nos convida para apontar na direção das estrelas. Lá deve ser muito bom. A astronomia diz que, pelo corpo físico, em algumas delas, a gente seria desapegado muito antes de delas estar nas próximas, como do nosso Sol. Mas ela tem a simbologia do extremamente elevado, do sofisticado, do muito avançado. E é isso que nós estamos trabalhando em cada momento. A consciência que tem a capacidade de sempre estender e nunca, ela pode até estar sendo trabalhada mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo de como estamos agindo. Nós não podemos esquecer que não estamos ao léu. Nós fomos colocados no conceito da criação com o objetivo de desenvolvimento. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, estabeleceu regras justas e boas para que nós possamos navegar na criação. O livro dos Espíritos nos diz que são leis eternas e imutáveis como o próprio Criador. Na questão 614 estão as leis divinas ou as leis naturais. São aquelas que nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E somente somos infelizes quando devemos nos afastar. Então, a motivação que está inata em cada criatura, o pouco conhecimento que temos, a imensidão do que está por vir, faz com que nós nos movimentemos, mas olhando sempre para a conformidade dessas leis. O que é justo, o que é amoroso, o que é uma conquista legítima e o que não é uma conquista legítima, o que nos faz bem ou não nos faz bem. Relativamente à questão 621, do Livro dos Espíritos nos diz que essas regras estão impressas na consciência de cada criatura, na relatividade do despertamento de cada um, mas estão esculpidas na mente e na consciência de cada um. Senão, o princípio da justiça já estaria sendo arranhado porque alguns estariam com opinião que eu não tenho. É para todos. E todos devem igualmente palmilhar pelas suas aquisições justas o que vai lhe conferir desenvolvimento e expansão de consciência. Quanto mais nós temos conhecimento e expansão de consciência, mais harmonicamente nós interagimos com tudo, com as demais criaturas e com o meio. Sensações de ventura, de felicidade, de harmonia interna, de tranquilidade, de serenidade, de compreender as diferenças entre nós e os demais, vão fazendo com que os choques, com as intolerâncias, com as impaciências, com as raivas, com os ódios, com o desejo de vingança, isso tudo vai esmaecendo um pouquinho. E vai nascendo o quê? O sentimento fraterno, de irmandade, de cooperação mútua, porque tudo está com todos em alguma proporção. Quanto mais conhecemos as leis do Senhor, mais nós somos eficientes no projeto de vida. A vida vai se tornando sempre melhor. E o melhor dos melhores é o agora.
É quando nós temos a possibilidade de refletirmos e analisarmos o que as nossas lembranças ainda nos oferecem como elementos auxiliares. Do que deu certo, do que não deu certo, do que foi eficiente ou ineficiente. Permite que nós observemos as experiências das demais criaturas. Permite que nós, pelo próprio esforço intelectivo de amealhar conhecimentos novos, façamos novas cognições. Melhor instrumentados, melhores escolhas, melhores realizações, melhores efeitos sobre nós mesmos. O que sempre a lição aqui nos convida é que nós recebemos o auxílio que é necessário, mas nunca prescinde de uma transmutação que passe pelo próprio ser. O ser é que tem que se autotransformar, se autotransmutar. Somos nós que, ao realizarmos escolhas, ao atendermos a desejos, ao pormos em movimento forças, é que nos consociamos com os resultados, bons ou não muito bons. E é este que é o imperativo da vida. A cada escolha, uma resposta. E essa resposta, nós nos vinculamos compulsoriamente. Eu não posso experimentar isso, produzindo efeitos inconsequentes, quando estou instrumentalizando pela razão, quando disponho de inteligência suficiente, recursos que já estão gravados na minha mente, para que a inteligência deles possa fazer escolhas irresponsáveis ou adequadas. Andar num carro a 340 quilômetros por hora, como tem máquinas aí poderosas que fazem no escuro, não dá bem bom resultado, às vezes em segundos. Outras vezes pode atravessar alguns poucos segundos, mas em algum momento a coisa vai ter. Nós estamos exercitando algo que a nossa razão diz. Para mudar de referencial em tal velocidade, é necessário que tenhamos conhecimento sobre a máquina que estamos pilotando, sobre o piso em que ela se encontra, e a visibilidade no horizonte o mais distante possível. Nessas condições, é prazeroso, por alguns minutos, andar a 380 quilômetros por hora. Alguns andam até acima disto. Nem sempre a motivação está por isso. E aí é onde também nós temos que apatia, desânimo, preguiça, indolência, cansaço excessivo, falta de organizar os pensamentos, vida sem foco. Quantas coisas estão presentes na nossa trajetória? Em cada momento, tudo isso está conosco. Joana de Ângeles nos diz que no estado de debilidade de força a que se entrega a criatura e no qual se deixa paralisar, fica aprisionada nas teias da indolência e que deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tomar em ações a programática que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Facilmente, aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se à situação. E, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar, que leva à inércia e ao desequilíbrio. Nos estados apáticos, dão-se início aos processos de autoobsessão,
quando da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhe fazem vítimas espontâneas. E a Joana está dizendo assim, que no começo nós temos administração, temos possibilidades e recursos de superação, mas se nos deixarmos tomar por um tempo a mais dos processos da parte, outros fatores constringentes se apresentam e vão se instalando, se ramificando no nosso mundo. De repente, estamos prontos, com preguiça até de bater o olho, ou quando bate o olho, já eu sou nada, a vida não tem mais sentido para mim. Não consigo iniciar um projeto, não tenho forças para encontrar motivação. Muitos bilhões de seres estão em processo apático neste mundo. Mas acontece que nós somos uma usina de muitas energias. A espiritualidade ela existe em todos os níveis. E junto a nós, por mais não queiramos admitir, a própria Joana de Ângeles diz: habitam convosco muito mais seres desencarnados do que vós estáis dispostos a aceitar e a compreender. Ninguém mora sem casa. Nós não estamos aqui só nós, estão presenças espirituais em maior número que nós outros. Somos bilhões de seres nesse momento reencarnados, cerca de chegando aos 8 bilhões. Mas somos cerca de 23 bilhões no programa da reencarnação apenas na Terra. Bilhões de seres desse carro deveriam, dentro do conhecimento, prosseguir nos sítios espirituais que são mais apropriados quando estamos apenas com o perispírito. Mas mentes que não se prepararam, que estão apenas no horizonte da vida material, aqui permanecem. E permanecem aqui também os bilhões. Existem bilhões de seres que perambulam, que vivem na face da Terra. Mas o amor do Senhor é tanto por nós que permite, por algum tempo, que nós os nossos arbítrios até determinados limites. Aqui não é o local para o ser ficar desencarnado. Aqui é para quem está vestindo essa carapaça. Uma carapaça com cerca de 70 trilhões de células. 30 trilhões delas são nossas. E 39 é a biota dos seres que coabitam conosco e nos auxiliam. E eles estão conosco pelo processo evolutivo. Foi de agora que esta biota atingiu este número de micro-organismos. Sem eles, nós morreríamos em poucas horas. Então, precisamos deles. Nós vivemos em simbiose. Quando o conjunto desses seres entra em desequilíbrio, nós temos uma doença. Tumor, uma disenteria, né? Algo provoca um adoecimento se sair de uma certa proporção ou se elas estiverem em locais diferentes. Nós temos muitas bactérias que no nosso intestino são perfeitamente adaptáveis. Quando elas passeiam pelo organismo, é uma desgraça. É infecção e, às vezes, septicemia. Então, se tudo requer esforço, aprendizado, exercícios, perseverança e resiliência, quando estivermos nesse estado, no início desse estado, tem muitas formas de você se auto, inclusive com a experiência de outros reencarnados que são mais especializados no comportamento, chegando aos psiquiatras, aos psicólogos, aos sociólogos que vão, de repente, dizer que o modo de você se relacionar não está bem. Nós temos muita forma de auxílio. Leituras, nós temos muitas leituras que nos auxiliam a arejar mais. Mas chega um momento que esses recursos são insuficientes. É quando esses seres que estão se associam
aos nossos campos de energia e vão, como parasitas, sugando energia. Os processos obsessivos não é só mandar você fazer isso e aquilo, é alimentar os nossos campos de energias. Entre o corpo denso e o espírito existem vários campos sutis de energias. A gente fala corpo, perispírito e espírito como simplificação. Não existe vácuo de corpos, eles são multifacetados. O ser com perispírito pode se acoplar com o ser espiritual, perispírito, um corpo, e se apropriar das diferentes formas de energias que estão conosco. Nós temos uma prioridade de estarmos aqui, mas esses seres não estão aqui isentos também de uma certa permissão. E dependendo de como nós direcionamos o nosso esforço ou não esforço, nós podemos estar em contato com esses seres, naquilo que ela chama de auto-obsessão, que depois se transforma em processos obsessivos, que eu sozinho não tenho mais saída. Milhões de criaturas do planeta vivem esse processo obsessivo, e a química que os estudos comportamentais não são capazes mais também de resolver. Aí o psiquiatra, o psicólogo já não alcançam essa outra parte. Primeiro, porque negam esta possibilidade. Elas não estudam, com elas não trabalham. E a criatura fica, então, numa situação muito difícil. Ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Todos nós somos convidados a estar em movimento. Estar em movimento para nós é algo imperativo. Se você deita, passado um certo número de horas, você se cansa de estar deitado. Se fica em pé parado, fica cansado de estar em pé e parado. Se fica sentado, tudo um pouco mais de tempo, mas daqui a pouco está cansado de estar sentado. Nós nunca somos convidados a repetirmos a experiência de uma pedra que está à beira do estrado ou que está sobre o sol. Nós somos convidados porque somos uma usina dinâmica de estarmos sempre. Tanto na organização física, a organização física é só aparente, ela é um conjunto mais denso de energias. Nós somos uma usina de energias. Energias físicas quando estamos no corpo, energias psíquicas quando estamos exercitando a mente e o perispírito, ou energias espirituais quando estamos em estados ainda mais. Tudo nos convida ao movimento, aos desafios, ao novo, à superação, ao refazimento daquilo que hoje, olhando para trás, vimos que não compreendemos o suficiente, não realizamos bem. Então, nós somos sempre esse dínamo que está buscando uma forma de se ajudar melhor no conserto da criação, seguindo as leis que o Senhor nos oferta, os auxílios que nos chegam de diferentes fontes. Cada um de nós recebe quantos tipos de estímulos positivos na nossa vida. Começar pelos nossos pais. Fomos alimentados durante quanto tempo? Até chegarmos na suficiência de realizarmos esta função, garantir a autoalimentação. Sem este auxílio, nós não teríamos chegado nesse estágio da biologia. Sem o esforço de investimento que colocaram para que a gente fosse na escola e absorvêssemos com mais velocidade os conhecimentos e as experiências possíveis nas gerações passadas, não teríamos alcançado a capacidade de análise e andarmos sozinhos e prosseguirmos na capacidade de absorvermos novos conhecimentos e analisarmos do que temos conseguido. Precisamos da cooperação. Por isso que a fraternidade e a caridade são leis da maior
para nós avançados espiritualmente. Quando fala que sem caridade não há salvação, é porque em cada um de nós existe um conjunto de acertos que, se ficar esterilizado comigo, como um eremita, como um elemento que vai para o... Normalmente falam que é subir a montanha, para ficar lá por cima sozinho. Dentro de pouco tempo, aquilo de nada vai me servir. E se eu insistir em assim permanecer, eu estou me negando a executar vários outros aspectos da lei ao qual eu estou obrigado. Lei não é convite, é uma obrigação e um convite. Só que o que resulta disto, com as liberdades, com as minhas escolhas e a capacidade de ação, resultados sempre melhores para mim. Por isso, o imperativo é o imperativo do ganha-ganha. É sempre melhor. Nunca punitivo, nunca de retroceder, nunca de prejudicar. Joana diz assim: quando a gente entra nesse estado de apatia, nunca digas não posso, não suporto mais, desisto. Faz uma mudança de paisagem mental e corrige-a por outras. Tudo posso, quando quero. Suporto tudo quanto é para o meu bem e prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. As ideações, as ideoplastias positivas têm a sua razão de ser. Penso, logo existo, já diziam os sábios da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo e saberás aquilo que tu mais necessita para trabalhar em prol da melhoria da tua qualidade de vida. A gente agora tem que ser humilde e repaginar os velhinhos da antiguidade. Aristóteles, há 2.500 anos, dizia que o caminho do meio normalmente é o melhor. Não sabemos o suficiente daquilo que desconhecemos de um lado e nem o suficiente do outro. Mas temos uma certa e razoável percepção de um conjunto possível. E neste conjunto possível, a alternativa do meio, o caminho do meio, sempre é aquele que nos proporciona os resultados melhores. Revisitar o que outras mentes elaboraram e sintetizaram em termos de conhecimento é uma necessidade nossa. E estamos nos apropriando do esforço de articulação mental de uma criatura que pisou no chão há 2.500 anos, citando apenas Aristóteles. Mas o quanto nós não devemos de outras mentes que foram argutas, que investigaram assim a natureza, registraram e nos ofereceram para a posteridade os seus achados. Nós somos testemunhas vivas de que nós nos apropriamos quase que em cada instante do trabalho elaborado por outras mentes. Neste momento aqui, nós estamos aqui com um pequeno aparato. Eu falando aqui nesse momento para o alcance dos ouvidos de vocês, comprimindo ondas de ar. Faço vibrar aqui as cordas vocais, aqui tem ar suficiente, modulando na língua portuguesa e com o trabalho que apertei a falar, vocês estão decodificando pelo ouvido. Nesse momento, irmãs e irmãos nossos estão decodificando tudo isso em Salvador, em Fortaleza, em São Paulo e em outras cidades. Do mesmo modo que vocês estão me ouvindo com determinados timbres e frequências mais reais do que está sendo de boca para ouvido, eles, por esses decodificadores que foram criados por outras mentes, também estão se apropriando desta funcionalidade. Não fui eu que construiu nada do que está aqui em termos de equipamento, mas estou me apropriando disto e outros estão se beneficiando. As vestes que nós estamos nesse momento pegando, provavelmente não fomos nós que fizemos os tecidos, cortes, as costuras.
E, no entanto, estamos agradável e confortavelmente invertidos por elas e a vida para nós é melhor assim. Isso vale para tudo. Olha aqui o danadinho aqui, desse momento, quem está usando óculos, quando tira o danado, parece que o mundo perdeu o sentido. Visualmente, a leitura passa a ser deficitária. Colocou aqui este organismo, aqui, este objeto, depois volta para o seu tempo. Significa, precisamos do todo. A humanidade inventou para si uma coisa chamada dinheiro, com uma certa medida em que ela mensura trabalho e utilidades, de uma maneira muito imperfeita. Mas é um começo, porque antes era apenas um escândalo. Antes eram trocas literais de coisas, de objetos, de alimentos, peles, animais, trocavam no escândalo. Hoje, de uma maneira mais inteligente, já estamos até com as moedas digitais, que por acaso estão aí sofrendo terrivelmente depressões, né? Quem comprou Bitcoin chegou a 40 mil dólares, hoje está a 19 mil dólares. O dono deve estar sentindo agonias, né? Por quê? Porque as suas valorações, nesta forma de convenção humana, está tendo um momento depressivo. Reforma-te a ti mesmo. Trabalha, aprende e se movimente no bem. André Luiz e Emmanuel, no livro Busca e Acharás, ele diz que a força que a tudo alimenta é o amor. A força que a tudo alimenta é o amor. Amor é solidariedade, progresso, é intercâmbio, auxilia e auxiliar-se-te-á. Ilumina a estrada de alguém, estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros. E o céu te ajudará. Veja, a sabedoria divina é tal que ela nunca colocou todos os bens em uma única criatura, ou em poucas criaturas, colocou em todas. Ela colocou em todas. Nós lembramos aqui que no livro Evolução e Doutrina, no capítulo 6 desse livro, André Luiz nos diz, e eu já até lembrei aqui, que nós, seres humanos, que estamos no estágio da razão há pelo menos 40 mil anos, desde o instante que Deus disse, seja que nós inventamos as primeiras unidades da matéria, temos em média 15 milhões de séculos, 1 bilhão e 500 milhões de anos, de formação desta consciência que não tem o formato da consciência que envergamos hoje, uma consciência possuidora do elemento da razão que não está de uma maneira contínua nos reinos mais. Pois bem, o Senhor colocou nesta longa caminhada, nas muitas aquisições, entre erros e acertos, escolhas boas e escolhas não boas, resultados em cada um de nós. E nós fomos tão bons na classe evolutiva que estamos na classe da humanidade. Hoje estamos na classe da humanidade. Fomos deficientes. Em apenas uns poucos milhões, de centenas de milhões de anos, chegamos aqui. Aí a gente diz, mais 1 bilhão e 500 milhões de anos é tempo demais. Tempo demais para o vasozinho orgânico. E com 100 anos o coitado já está aos cacos. Mas para a vida da consciência espiritual, se o espírito é imortal, se ele é atemporal, qualquer medida do tempo que eu estipule de onde eu estou para frente, lá eu estarei. O nosso universo, que tem cerca de 13,5 a 14 bilhões de anos, é um jovem. Nós, como seres espirituais, vamos viver isto quintilhões de vezes a mais. E estaremos
como um ente, como uma criatura com outros acertos, com inimagináveis, mas estaremos, qualquer que seja o marco do tempo que coloquemos a nossa frente. Mas estamos tão presos à visão horizontal, estamos tão presos com as impressões do corpo em cada reencarnação, que a nossa visão sempre é aquela do próprio corpo. Quando falamos que experiências de 200 anos atrás são experiências muito jovens, nós dizemos, 200 anos atrás é o atraso dos dinossauros. Acabei de dizer uma ideia de 2.500 anos e todo mundo acha que ela é tão atual quanto agora. Depende. Depende da cunha do conhecimento que a mente abstraiu e apreendeu. Depende. Existem conhecimentos que são quase que atemporais e outros que, de fato, são atemporais. Por exemplo, justiça é um princípio que sempre se reveste de maior eficiência, de maior compreensão à medida que vamos amadurecendo em termos de vida pessoal, de direitos e de deveres e vida coletiva. Amor é outro sentimento que nunca se exaure, ele sempre se apresenta de uma maneira melhor, mais ampla e mais eficiente. Então, nós podemos dizer que amor e justiça são atemporais. As leis do Senhor são eternas e imutáveis como o próprio Criador. Tudo mais passará, mas nós ficaremos. Quem leu o livro Memória de um Suicida, está lá no capítulo 3º, o Manicômio, vai ver que na preleção que é uma entidade diretora do manicômio, lá da Universidade Maria de Nazaré, Colônia Maria de Nazaré, ele tem uma alocução belíssima sobre o painel do que é o ser humano, a trajetória do ser humano. Ele diz que nós, que olhamos embevecidos para as estrelas, veremos mundos nascerem, amadurecerem e morrer. Nós, que hoje escolhemos determinadas direções, estamos vinculados ao que escolhemos por um certo tempo. A tudo assistiremos, que diga respeito ao que é temporal. Então, todas as formações de mundos, hoje estamos montados no dorso de um pequeno mundo maravilhoso chamado Terra. Aqui. Estamos sentindo, nesse momento, a gravidade nos puxando. O peso é ela dizendo, meu filho gosta de você. Aí pega toda a nossa matéria e tenta levar para a Terra. Chamamos isso de gravidade. E é tão comum para nós que... Mas é ela nos atraindo. Estamos no dorso de um planeta que nos atrai. A gravidade é algo que Deus deixou dentro do meio das energias mais densas. Mas disso nós fazemos pães sujos. Se não existisse gravidade, nós poderíamos aqui estar no programa, porque não teria atrito. O atrito só existe por causa do peso. Quando a gente diminui o atrito numa superfície, você se desequilibra ou sente medo. Vai andar em cima do gelo. Vai andar em cima de uma superfície lisa como o gelo. Você vai se sentir sem chão. Por quê? O atrito é mínimo. Né? Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício, ainda o mais singelo que se levanta no... Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressam e nem se arregimentaram no serviço automático. Tudo está posto. Aqui mesmo, o conhecimento me diz que esses materiais, dispostos desse jeito, com colunas de ferro, com massas que solidificam com cimento,
permite vãos desse tamanho com peso extraordinário sem risco de cair por enquanto, sustentado apenas por essas colunas distribuindo peso. Isso está posto na natureza. Mas está desta maneira porque é fruto de uma vontade que tem o conhecimento, que tem o esforço do trabalho e pôs em movimento e organizou deste modo. Nós realizamos isto. Basta que tenhamos os requisitos e os meios. Nós podemos interferir muito no mundo externo. Podemos interferir muito mais no nosso mundo interno. E é ele, São Paulo diz, os tesouros que estarão onde estivermos. O externo são bengalas e auxílios. O interno são as essências dos conteúdos. Aqui, tudo que estamos fazendo é como coadjuvante do laboratório interno das criações e elaborações imateriais que estão no nosso espírito, em termos de conhecimento, sentimentos, emoções e outros que ainda iremos desenvolver, como, por exemplo, a intuição. Usamos a razão, são instrumentos que estão acordando no espírito as possibilidades de estender cada vez mais a consciência. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. Tudo que está posto nas interferências que temos feito na superfície da Terra é do esforço humano. Habitações, bairros, cidades, países inteiros. Né? Nós, a cada momento, registramos o resultado do esforço humano, utilizando os recursos que a divindade aqui colocou, campos magnéticos, campos elétricos, campos gravitacionais, dureza, átomos, organizamos tudo isso e isto concorre para melhorar a nossa vida, ainda que temporária, durante o tempo que estagiarmos na face da Terra. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é quase que um mantra. Mas esse mantra, ele está relacionado a tudo que diz respeito a nós, a tudo que diz respeito ao coletivo, a tudo que diz respeito às experiências que se realizam na escola abençoada da Terra da reencarnação. Bom, uma pequena dos minutos que nós manejamos aqui, tentando concatenar, tentando trazer conteúdos em premissas, em organização do pensamento, em alguma elaboração mental, a verbalização para que o discurso que eu estou encarregado de promover nessa palestra possa levar alguma possibilidade de novas reflexões a cada um de vocês. Mas apenas uma pequena janela imperfeita que nunca substituirá os grandes e complexos conteúdos que cada um encerra como ser espiritual. São elementos indutores, pequenas fagulhas, aceleradores até, catalisadores e outros, mas nada substitui a mentalização, a necessária cognição, a elaboração mental, a reflexão, a análise e a produção de novos conhecimentos que serão úteis e que serão manejados por cada um de acordo com as suas motivações, os seus desejos, o seu plano. Nós estamos cumprindo um plano adredemente preparado pela espiritualidade superior na reencarnação, mas um plano auxiliar. Eu tenho liberdade de segui-lo ou não. Eu tenho liberdade de nele aperfeiçoar e interferir de uma maneira até mais eficiente. Ou, por indolência,
por apatia, por irresponsabilidade, por preguiça, nem chegar sequer no fim. Tenho liberdade para isso. O Senhor nos dotou de liberdades em qualquer direção. Ainda que essa liberdade crie elementos e vínculos de causa e efeito, eu tenho a liberdade de escolher, de andar na direção que bem me aprouver. É este o milagre da vida. É esta a oportunidade que Deus nos coloca para nos movimentarmos no grande conjunto da criação que Ele oferece para cada um de nós. Possamos tirar excelente proveito, entendendo que a mensagem do Evangelho é uma síntese de uma mente que está há bilhões de anos de experiências além da nossa. A beleza do Evangelho está aí. Quando no A Caminho da Luz nos diz que Jesus fez parte da força dos engenheiros siderais que plasmaram, pensaram os elementos da Terra, nós estamos falando de uma mente extremamente superior. Então, os ensinamentos dele, pelas experiências que temos dos bons ensinamentos de outras mentes menores, tire o proveito, porque o proveito será bom. E o Evangelho, a gente pode dizer, ele é sempre bom para nós outros. Que é naquele sentido de ajuda-te que o céu te ajudará.